Opa, tudo bem com você? Vamos lá, dando continuidade ao estudo de eletrostática. Hoje falaremos sobre força elétrica entre cargas, conhecido como Lei de Coulomb. A intenção nossa aqui é calcular o módulo, a intensidade da força de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Senhoras e senhores, nós sabemos muito bem que uma carga positiva e uma carga positiva, duas cargas positivas se repelem, duas negativas se repelem, e se elas têm sinais opostos, elas se atraem. Cargas de sinais opostos se atraem e de mesmo sinal se repelem. Então essas cargas se interagem, uma empurrando a outra ou uma puxando a outra. A lei de Coulomb nada mais é do que uma equação que vem mostrar pra gente como a gente calcula a intensidade dessa força. Então, veja bem, imaginem vocês aqui duas cargas Q1 e Q2. Vou supor que essas cargas têm mesmo sinal, só para simbolicamente. Então, se elas têm mesmo sinal, o que vai acontecer é que a carga 1 vai repelir a carga 2 com uma força F, e a carga 2, por sua vez, vai repelir a carga 1, deixa eu fazer assim, senão eu não consigo escrever, vai repelir a carga 1 com uma força de mesma intensidade. Se nós falarmos vetorialmente, esse vetor aqui é o F, esse vetor seria o oposto de F, tá? Então não é que uma força é mais, outra força é menos, isso é vetorialmente falando, tá? O tamanho desse vetor é o mesmo daquele. Aguma, mas se essas cargas forem diferentes, por exemplo, uma vale 10 coulombs e outra vale 1, aquela carga é 10 vezes maior do que essa, a força continua tendo o mesmo módulo? Sim, pessoal, porque trata-se de um par de ação e reação. Se Q1 empurra Q2, reação. Q2 empurra Q1 com a mesma intensidade, a mesma direção, e a direção é a da linha ou a da reta suporte que passa pelos centros dessas cargas, e sentidos opostos. Então, duas cargas interagindo, a força com que uma interage com a outra tem sempre o mesmo módulo. Tudo bem, não importa se nós estamos falando de uma carguinha interagindo com uma cargona. A interação entre elas, a força, não é porque essa é forte, puxa ou empurra mais forte do que essa que é fraca. Então, na verdade, do que depende essa força? Coulomb nos deu a equação, a fórmula que diz o seguinte, ó, vou ficar aqui no cantinho. A força de interação entre essas cargas, o módulo delas, depende de uma constante eletrostática que depende do meio, já nós vamos falar do valor dela, vezes o módulo das cargas envolvidas, então módulo da carga Q1, módulo da carga Q2, e aqui a gente já percebe uma coisa, se eu estou falando do módulo da carga, não importa se é uma positiva, uma negativa, duas positivas, duas negativas, para calcular a intensidade da força, não importa o sinal só vai servir para a gente dizer se é atrativa ou repulsiva, só para isso que serve o sinal. Para calcular a intensidade, você esquece o sinal, pelo amor de Deus. Você está calculando o módulo de uma grandeza vetorial, então você não se importa com o sinal. E aí, ela é inversamente proporcional à distância entre essas cargas ao quadrado. Então a gente fala que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, como eu posso dizer que é inversamente proporcional à distância? Não, errou. Não é inversamente proporcional à distância. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você dobrar a distância, o dobro ao quadrado é 4, a força cai 4 vezes. Entendeu? Se você triplicar a distância, o triplo ao quadrado é 9, a força cai 9 vezes. Por isso que você tem que dizer que a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam as cargas. E notem vocês que essa força é sempre aos pares. Eu tenho duas cargas, eu sei calcular a interação entre essas duas. Se tiver uma terceira, e aí nós temos que calcular sempre aos pares, tá? Então tem um triângulo amoroso, tem 3 cargas. Nós vamos calcular entre a 1 e a 2, entre a 2 e a 3, entre a 1 e a 3. Tudo bem? Já eu falo sobre isso. Agora, o que é essa constante eletrostática? Essa constante eletrostática é uma constante que depende do meio. Ela é dada, se o meio for o vácuo, que a gente chama de K0, ela é dada por uma conta que é 1 sobre 4π epsilon zero. Esse epsilon zero é chamada de permeabilidade elétrica do meio. Essa conta aqui, ela dá 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Preciso decorar isso? Claro que não. Esse valor é obrigatório ser fornecido pelo exercício, tá bom? Porque é uma constante física, elas são sempre fornecidas. A Gumessa é do vácuo, né? É, porque e se for outro meio? Ele vai te fornecer o valor, tá bom?
esse 1 sobre 4πε0, esse ε0 é a permeabilidade elétrica do meio, é através dessa conta que a gente chega nesse valor da constante eletrostática que aparece ali na formulinha, tá bom? Então veja bem, ela é proporcional ao produto das cargas, então uma carga pequena, uma carga grande, não muda, a força F é igual para as duas, certo? Mesmo módulo. Tá, se eu dobrar uma das cargas, a força dobra, se eu triplicar a carga, a força triplica, mas é quadrada a distância, se eu dobrar a distância, a força cai 4 vezes, já falamos sobre isso. Agora, e se eu tiver mais do que duas? E eu quero calcular a força, por exemplo, de duas agindo em uma. Já pensou? Você tem duas aqui e essas duas estão interagindo com uma terceira. Qual é a resultante nessa terceira carga, por exemplo? É o que nós vamos falar aqui, ó. Força resultante sobre uma determinada carga qualquer. Então imagina que você tem aqui uma carga, aqui está a minha carga, ó. E aí essa carga está sofrendo ação de forças de outras cargas. Podem ser outras duas, outras três, não importa. Então, vamos supor inicialmente que eu tenho essa carga aqui, ó, e tem uma carga empurrando ela para lá e uma outra carga também empurrando ela para lá, ou puxando ela para lá, ou empurrando ela para lá, não importa. Ou seja, ela está sofrendo ação de duas forças nessa direção e nesse sentido, que é isso aqui, ó, F1 e F2. Como é que eu faço para calcular a resultante dessas duas forças agindo sobre essa carga? Gente, com certeza, essa força 1 e 2 são outras cargas que estão aqui que estão interagindo com ela. Então, sempre quando o exercício tiver 3, 4, 5 cargas, ele vai te pedir para calcular a resultante das forças sobre uma das cargas. O que você vai fazer? Você vai desenhar os vetores, todos os vetores que atuam naquela carga. E aí, você vai fazendo a soma vetorial. Se você tiver uma situação em que só tem duas, essas duas são paralelas, como é que eu calculo a resultante de duas forças que apontam na mesma direção e mesmo sentido? Somando os módulos, né? Então, se essa aqui vale 3, essa aqui vale 4, a resultante é 7, certo? Agora, se eu tenho forças agindo numa carguinha com sentidos opostos, aí eu não vou fazer 3 mais 4, né, gente? Como é que era? É o módulo de uma menos o módulo da outra. Então, é 4 de uma menos 3 da outra, vai dar uma força resultante de módulo 1. Então, a resultante nesse caso é uma menos a outra. A maior menos a menor. Se você não sabe qual é a maior, qual é a menor, a gente calcula em módulo, tá bom? Então, aqui elas estão fazendo, essas forças são opostas, formam um ângulo de 180 graus, a resultante é dado pela diferença entre elas. Se elas formam um ângulo de 90 graus, então uma vale 3, a outra vale 4, quanto é que vale a resultante? A resultante, inclusive, vai estar aqui, né, pela regra do paralelogramo. Ó. Essa seria a força resultante. Como é que eu calculo o módulo dessa força resultante aqui? Pitágoras, né? Quadrado da resultante é igual ao quadrado de uma mais o quadrado da outra. Então, se for 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, somado a 25, tira a raiz, então a resultante vale 5. Então veja, pessoal, que quando eu falo que um vetor vale 3, outro vetor vale 4, e eu falo quanto dá a soma desses vetores, depende da posição desses vetores, tudo bem? Se esses vetores são paralelos, a gente soma os módulos. Se esses vetores são opostos, a gente subtrai os módulos. Se esses vetores são perpendiculares, a gente faz Pitágoras com esses módulos. Tudo bem? Tá. E aí tem um caso bem particular, que é o seguinte. Se você tiver duas forças agindo e elas tiverem mesmo módulo, então vamos supor 10 newton, 10 newtons. E mais do que isso, se o ângulo entre elas for 120, então se acontecer essas duas coisas, as forças terem mesmo módulo e está aberta um ângulo entre elas de 120 graus, a força resultante vai dar o valor de uma delas. Por exemplo, ó, essa aqui puxa para cá com 10 newtons, essa puxa com 10 newtons e aqui é 120 graus. Então quanto dá a resultante? 10 newtons. Tudo bem? Você não precisa fazer conta. A resultante vai dar igual ao valor de uma das forças, mas isso vale só se essas forças tiverem mesmo módulo e o ângulo for 120. Aí você deve estar pensando, tá, Goma, e se não for nenhum desses casos, ou aqui, por exemplo, no próprio 120, mas as forças tiverem módulos diferentes, e aí, como é que eu faço? Aí você vai usar a lei dos cossenos, vou colocá-la aqui em cima. A força resultante, quando você tiver duas forças agindo, ela é força resultante ao quadrado é igual a F1 quadrado mais módulo da F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo que estiver sendo formado entre esses vetores, que nesse caso o ângulo aqui ó, seria 0. Por isso que quando eu aplico essa fórmula para o ângulo 0, essa fórmula vira isso. Aqui o ângulo entre elas é 180. Por isso que quando eu aplico esse ângulo nessa fórmula, essa fórmula vira isso, tá? Porque cosseno de 180 é menos 1, por isso que aparece um menos aqui. Se eu aplico essa fórmula aqui para um ângulo de 90 lá, vai dar cosseno de 90 é 0, zera esse pedaço, fica Pitágoras, que é isso aqui. E se eu aplico 120 graus naquela fórmula com forças iguais, o que eu descubro é isso aqui. Ou seja, gente, a lei dos cossenos é uma equação geral, que vale para qualquer um desses casos e para qualquer outro caso que você tiver, tá?
Evidentemente que aquela situação, aplicar a lei dos cossenos, é muito raro que a gente use, mas é importante saber ela. Pode ser que alguém esteja olhando e falando, ih, o professor escreveu a lei dos cossenos errado, porque eu aprendi na matemática que é com menos. Pessoal, aqui os nossos vetores estão unidos pela origem, então o ângulo entre os vetores, por isso que eu uso positivo. Porque lá no negativo que você aprendeu na matemática, seria o vetor que fecha o triângulo. Por exemplo, ó, se eu usar menos lá na formulinha, eu não vou calcular essa diagonal, eu vou calcular essa. Ah, mas tem o mesmo tamanho, Guma. Nesse caso, sim. Mas se fosse uma coisa desse tipo aqui, ó, a hora que eu calculo lá usando mais, eu vou achar esse valor aqui, ó, certo? Agora, se você faz usando menos, você acha o vetor que fecha o triângulo, tá? Então, essa formulinha com menos é quando você quer calcular o terceiro lado de um triângulo. Quando você quer calcular a diagonal de um paralelogramo, que seria o caso das forças resultantes, aí você usa o sinal de mais. Tudo bem? Certo? Muito bem, senhoras e senhores. Então, este assuntinho aqui é sobre força elétrica, lei de Coulomb. A ideia agora é você resolver o exercício, porque você vai ver que a teoria é uma coisa, na prática é outra. Faça o maior número possível de exercícios que você conseguir e a gente se vê na próxima aula. Vou sair aqui para você dar um print, tá bom? Um abraço e até lá!